Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para vocês, ó. Um beijo no coração. Sinta-se em paz aqui na minha casa. Gente, eu vou contar um caos para vocês que parece até caos de pescador. Acho que até vou colocar um título mais ou menos assim. É, eu fiquei sabendo por uma amiga minha, gente, eu morri de rir dela. Muito, não tem como não rir. Ela teve um ex-marido, né? Teve 2 filhos com esse ex-marido. E por ela passar assim muito mal durante essa gravidez, ela resolveu fazer laqueadura. Uhum. Aí ela fez a tal laqueadura, depois não deu certo com esse marido, ela largou esse marido, tá? E foi morar com outro rapaz. E esse outro rapaz cismou que ele ia ser cantor de rap. De qualquer jeito, ele ia vencer na vida como cantor de rap. E ela lá sustentando os sonhos dele, sabe? Porque a família desse rapaz, ele, assim, são pessoas que trabalham muito, são pessoas que buscam, que lutam, né? E normalmente as pessoas que buscam algo para ele não quer trabalhar para o outro, ele quer trabalhar para ele mesmo. Então ele chega no patamar que ele consegue ser um empresário, alguma coisa assim. Então a família dele são bastadas, são pessoas de bastadas, que eu digo assim, de dinheiro, sabe? São pessoas que têm boas condições. E ele não, ele vive de sonho. Então, aí essa amiga minha perdeu o ex-marido, né? O ex-marido dela foi, ceifaram a vida dele. E agora ela veio me contar por que que ceifaram a vida desse ex-marido dela. Diz ela que ele estava no bar bebendo, mais uns amigos, e ele falava sempre nela, só nela, 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 nela. E os pessoal já estavam cansados de ouvir tanto ele falar nela, porque ela largou ele, mas ele continuou apaixonado por ela. Então, um dia lá, eles bebendo, o rapaz falou com ele assim: Ah, eu tô cansada, a gente sai pra vir no bar, beber, a gente quer distrair, conversar coisa boa. Você sempre tocando no nome dessa mulher, dessa mulher. E ele continuou falando, e aquilo, o rapaz viu uma madeira lá perto dele e pegou a madeira e sentou na cabeça dele. Mas a última palavra que ele disse era que amava muito a esposa. Assim ela me contou. Então tá. Aí ela pegou agora, descobriu um tempo atrás que a cirurgia que ela fez do SUS não funcionou. Mas tem sim, assim, não funcionou mesmo, sabe? Ela tem, com esse homem, ela tem 3 filhos, eu acho que agora ela vai pro quarto. Só que, tipo assim, a mãe dela tá muito preocupada, sabe? Com essa gravidez dela que ela vai ter agora. Primeiro que o homem não trabalha, né? Ela vive da pensão do outro que faleceu. Então, ela, todo o parto dela, ela, a pressão sobe, ela teve um dos partos que ela teve, chegou até ter pré-eclâmpsia, sabe? Então, ela demorou demais a ter outro filho agora. Chegou um tempo que ela achou que a madre do útero estava fechada, sabe? Mas, né, não existe isso. Laqueadura é laqueadura, né? Fechou, fechou, fechou. Agora, esse negócio de abrir madre, fechar madre, isso é só para o nosso amigo lá. Então tá, ela tá grávida agora e vai ganhar um neném agora esses meses agora pra frente, não lembro não. Fiquei até de fazer um casaquinho e mandar pra ela. Então o que acontece? Esse homem ainda cisma que ele é um cantor de rap. Então ele passa as noites pelos bares cantando, essas coisas assim e tal. E agora ele tá preocupado, porque a mãe dela falou com ele que ela pode vir a sofrer alguma coisa, né? Com essa gravidez, porque a pressão tá muito alta, ela tá tendo é, muito cansaço, as pernas enxoam, essas coisas tudo. E a mãe dela tá com medo dela não escapar desse parto. Assim a mãe dela disse pra ele. Aí sabe o que que ele falou? Que ele falou que os filhos que ele tem com ela não é dele. Não é dele, gente. Não tô aguentando. Quando ela me falou, eu não tô aguentando. Que os filhos não é dele. Que o filho é do ex-marido dela. Por quê? Porque ele descobriu que se ela morrer, ele perde a pensão, porque ele sustenta a casa, entendeu? Então ele quer que ela faça DNA dos meninos, tudo que é filho dele, para dizer que é filho do ex-marido, porque se caso ela morrer, ele ainda continua com a pensão dela. Vocês entenderam?
Gente, me contaram, eu comecei a rir, a rir, a rir. Gente, não tem como, não tem como. Esse homem já morreu já tem muito tempo, sabe? E os filhos que ela tem já deve ter, o quê? 18, 19 anos, os meninos. E o homem já morreu tem uma cara de tempo. Então, ele pegou e falou que se ela não fizer o DNA dos meninos e constar que era do ex-marido, do defunto, né? Aí ele não vai ficar mais com ela, porque se ela falecer, o que, que ele vai fazer com esse tanto de menino que eles têm? Aí os meninos que eram do ex-marido dela já tá querendo ir embora para morar com a avó, sabe? E ela falando, se os meninos for morar com a avó, ela vai ter que passar a pensão para a mãe dela. A mãe dela vai ficar com a pensão. Então ela não quer devolver os meninos de jeito nenhum. Porque ela vai ter pelo menos dividir a pensão, né? Porque, na verdade, a pensão dela é assim, gente. Quando o homem falece e tal, etc., mesmo ela estando separada dele, por ele ter trabalhado em bons empregos e tal, etc., ter uma carteira boa, ela, na época, ainda conseguia, sabe? Agora eu não sei como que é. Conseguia virar pensionista dele, mesmo estando separado em união estável e tal, etc., ela provou que ela era a esposa dele, mesmo estando separada, que eles não casaram no papel, né? Então, ela provou pelos filhos que ela era a esposa dele, deu testemunho e tudo, e ela conseguiu a pensão. Essa pensão é dela. Enquanto ela viver, ela tem essa pensão. A pensão não é dos filhos. Mas se os filhos dela for morar com a mãe dela, ela vai ter que ajudar a mãe dela. Porque os meninos devem estar na escola, os meninos dela estudam, etc. Então, ela tá louca, desesperada. Como que ela vai fazer um DNA provando que os filhos que ela tem agora é do marido que morreu? Vocês entendem? E o homem quer, de qualquer maneira, provar que os meninos não é filho dele, é filho do primeiro marido dela. Porque se caso der alguma coisa nesse parto dela agora, ele vai continuar com a pensão, porque a pensão, sim, se a pensão é dela, mas ela tem filho que era do defunto e é dele, dá pra entender? Ele ainda consegue ficar com a pensão dela, porque os meninos eram do homem que faleceu. Trabalhar nada, gente, trabalhar ele não quer, ele quer ser um cantor, e um cantor das andorinhas. Por isso que eu tô rindo, gente. Ontem eu ri muito do assunto. A gente conversou, a gente brincou, eu distraí ela bastante, sabe? Porque, né, gente, a gravidez é uma coisa, né? Ainda mais dela, que é uma gravidez de risco. Ela passou muito tempo sem ter filho. Então, ela agora tendo essa criança agora, se ela sair dessa, né, conseguiu ter um bom parto, eu, né, vou orar, pedir a Deus que ela tenha, assim, um bom parto, que Deus dê ela a vitória, em nome de Jesus, mas a cabeça desse homem não funciona, não funciona. Então, o ex-marido dela era um bom marido, sabe? Era um bom marido mesmo. Ele cuidava das crianças quando ela largou ele e foi morar com o outro. Então, eu não entendo por que que às vezes a gente faz péssimas escolhas. Péssimas escolhas. A gente sabe que a gente está escolhendo uma coisa podre, ruim, uma banana estragada, e a gente ainda vai atrás daquela banana. A gente sabe, todo mundo sabe, que se você tiver uma caixa de tomate, se lá dentro tem um tomate estragado, é preciso que você tire imediatamente, porque senão estraga o resto da caixa, né? Então ela tinha vamos dizer assim, um cacho de banana maravilhoso, lindo, educado, que cuidava dos filhos, mesmo assim, quando ele começou, né, entrar para ser embriaguez e tal, etc. Eu não gosto muito de falar alcoólatra não, que isso incomoda, né? Quando ele passou a ser um alcoólatra e ceifar a vida dele, mesmo assim ele era um bom pai. Ele cuidava das crianças, entendeu? Só depois da morte dele que ela teve a obrigação de cuidar dos meninos. E foi justamente quando ela pegou os meninos que ela descobriu a primeira gravidez desse homem que ela tá com ele hoje, que quer que por sim e por não, que ela prove que os filhos dela é do defunto. Então ela tirou da vida dela uma pessoa boa, escolheu algo que para ela naquele momento era melhor, né? Era um cacho de banana bem maior, vamos dizer assim, mas tinha uma banana podre, né? E agora ela não sabe o que ela vai fazer, porque se Deus me livre e guarde, se ela vem sofrer alguma coisa, se ela falecer nesse parto, ai, tá repreendida em nome de Jesus. Mas o que que esse homem vai fazer com essas crianças que ela tem?
Então, ela está preocupada com o parto, ela está preocupada com esse DNA que o homem quer que ela tire de qualquer jeito, o DNA dos meninos, para provar que é do defunto, né? Ela está preocupada se ela vai acontecer alguma coisa com ela no parto, se ela não vai estar aqui mais para cuidar dessas crianças. E ela sabe, se ela não tiver aqui para cuidar dessa criança, o dinheiro, a fonte de renda, de alimentação da casa dela é da pensão que ela tem, né? Então, isso está fazendo com que ela fica mais, vamos dizer, mais tensa. Ela não consegue relaxar. Ela contou o caso um pouco rindo, um pouco chorando, um pouco, sabe? Mas, gente, é deprimente. É deprimente. E tudo, igual eu falei com ela, são consequências, né? Os atos da gente, a maioria das vezes, são merecimentos. A gente faz alguma coisa no passado, a gente esquece daquela coisa, a gente acha que o mundo vai girar e não vai voltar ali naquele momento. E às vezes volta naquele momento, onde você tem que encarar os seus problemas que você deixou lá atrás, ó. Muito tempo você deixou o problema, você achou que o problema tinha morrido. E o problema volta, bate na sua porta e você não sabe como resolver, como solucionar. Por quê? Porque você deu um passo errado, você deu um passo que não era para ser dado. Você precisava ter pensado, calculado. A vida, às vezes, gente, é uma matemática. A gente precisa ver se 1 mais 1 vai dar 2. Porque às vezes 1 mais 1 dá 3. E como que eu vou descobrir se 1 mais 1 vai dar 3? É ter um pouco de coerência, sabe? Um pouco de paciência, não ser tão infantil, não ser tão criança, sabe? Eu não sei se é porque a vida bateu muito em mim, sabe? Com 12 anos eu tive que me amadurecer, eu tive que ter consciência, noção das coisas, sabe? E não dá para explicar. Eu não consigo ver mulheres hoje com 40 anos ainda pensando como criança. Mulheres com 40 anos achando que tem 15 anos, que são adolescentes e que a mãe ainda vai resolver o problema dela, que a mãe ainda vai cuidar dela. Não, gente, a partir do momento que você saiu da sua casa, que você pôs o pé para fora, que tá com um companheiro, a vida, igual eu disse ontem, a vida é um novo começo, é uma nova família, é um novo estatuto familiar. Eu digo estatuto familiar porque são outras regras. Porque dentro da sua casa, é você e seu marido é que vai reger as novas regras. Você vai trazer a bagagem da sua casa, né? Da sua família raiz, e ele também. E junto ali, vocês vão pegar as coisas que eram boas dentro da casa de vocês e fazer com que a vida ande, com que as coisas funcionem. Porque na minha vida, até uns 8 anos de casado, funcionou, sabe? Só que depois que o dinheiro entrou na minha vida, na minha casa, foi mais ou menos dali ele poder para ver a face dele. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, esse homem, por exemplo, eu acho que ele não podia nunca ser um MC, ele nunca podia ter dinheiro mesmo de verdade. Porque se ele tivesse dinheiro de verdade, já tinha pegado ela, jogado ela no lixo, arrumado outras. Ele ainda está com ela porque ela sustenta a casa. Porque é ela que põe o pão nosso de cada dia dentro de casa. Apesar daquele montão de criança para cuidar, um monte de coisa para fazer, a casa dela é muito arrumadinha, muito limpinha, tudo organizadinho, sabe? Mas agora ela está com 2 pesos e uma medida. A medida é ela. Os 2 pesos é ela saber se ela vai continuar com esse homem, sabe, que quer porque quer que os filhos dele seja do defunto, ou caso ao contrário, ela não vai precisar, não vai poder mais morar com ele. Então ele já está pensando na morte dela. Ele já está pensando que ela não vai sobreviver a esse parto. Entendeu? E por que que ela não se cuidou? Por que ela não se protegeu? Porque ele não deixava. Ele acha que a mulher era propriedade dele e que a mulher, se ela como que eu vou dizer, se ela não tiver ali com um filho no bolso e outro no colo, sabe? Ela vai ter tempo para fazer outras coisas. E não é assim. Não é assim. Todas nós mulheres sabemos que não é assim. Às vezes a gente tem uma criança e a gente dá um espaço de tempo para ter outra, porque nós precisamos recuperar o nosso corpo, nós precisamos recuperar a nossa autoestima, nós precisamos de recuperar um monte de coisa que acontece com nós durante uma gravidez. Que ninguém sabe o que passa na cabeça de uma mulher quando ela está grávida. Eu, pelo menos, me sinto linda grávida. Eu acho que eu fico muito linda. Mas tem mulher que não, que acha que ela fica buchuda,
peituda, sabe? Ela acha que o corpo tá todo deformado. Você vê aí quantas atrizes, quantas mulheres do poder aí que já saem do hospital com a lipo dela marcada. Porque ela quer voltar aquele corpo sensacional. Por quê? Porque o mundo hoje exige que a mulher tenha um corpo sensacional, que a mulher tenha uma aparência belíssima, né? Que esteja com uma boa maquiagem, com uma boa roupa, com uma boa aparência, vamos dizer assim, um exterior, sabe? Um exterior lindo, que esteja com a marca de batom caríssima, que seja com as melhores joias, porque é o que o mundo exige. Mas por dentro as mulheres estão ficando vazias, elas estão ficando pequenas. Em vez delas ter mais coragem de lutar por elas, de pensar nelas, elas fazem, na maioria das vezes, o que os homens querem, igual essa menina. Ela está fazendo o que o homem quer. Vai chegar uma hora que realmente ela não vai conseguir mais pôr filho no mundo. E ela vai partir. Ela vai partir. E sabe que vai deixar os filhos na mão de um doido, de um louco. Porque não tem cabimento numa pessoa querer fazer com que os filhos dele sejam de um homem que já morreu há uns 9 anos atrás. Não tem cabimento. Entendeu? Então, eu queria só contar esse fato para vocês e eu vou colocar aí na capa um título bem carinhoso, porque, gente, não tem como, sabe, ouvir mulheres ainda com pensamentos infantil. Não tem como. E você vê que ela é totalmente infantil mesmo, sabe? Os pensamentos. Ela ainda acredita que tudo que ele fala vai acontecer, que tudo que ele diz, ele ainda vai ser um homem famoso, ele ainda vai ter muito dinheiro, que um dia ele vai retribuir ela tudo que ela faz por ele, sabe? Mas, na verdade, ele tinha que passar a mão na cabo da enxada e ir trabalhar. Ainda mais aqui onde a gente mora, é um polo, assim, muito extenso, industrial, tem muito emprego. Quem quiser trabalhar, gente, não falta lugar para trabalhar aqui onde a gente mora. Mas ele quer ser o MC das noitadas, né? Então, eu acho que ele é inseguro, ele quer que ela seja com o bucho com um menino e o outro no colo, porque ele pode sair nas noitadas, fazer o que ele bem quer, o que ele bem acha que deve ser feito, enquanto ela fica dentro de casa balançando o menino e sustentando a casa. É isso que acontece na maioria das vezes. Sinto muito, gente, mas essa é a minha opinião a respeito desse caso. E eu disse pra ela, porque eu sou sincera, eu falo na cara, eu falo na lata, não tem jeito, sabe? Eu disse pra ela, se ela quiser continuar com isso, ela pode continuar. Mas o fim dela vai ser o que ela desejar. Porque ou a gente para algo ruim na vida da gente neste momento, ou a gente faz estender até o tempo que a gente achar que a gente aguenta. E ela não vai aguentar muito tempo. Não vai aguentar. Não tem mulher que aguente, gente. Tem um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Vocês veem aí que eu fiquei bravo com um rapaz aqui da plataforma que falou que era Maria Parideira, que eu tinha que ser Maria Parideira. Eu sei até onde o corpo meu aguenta, eu sei até onde está o meu limite. Da minha cabeça eu não sei não, gente. Minha cabeça voa, minha cabeça anda, sabe? Mas o meu corpo eu sei até o limite que eu aguento. Se eu aguento trabalhar um dia inteiro, só até meio-dia. Entendeu? E é assim que você tem que ser, mulher. Você tem que saber o que você aguenta, até onde você pode ir, até onde é capaz de pôr o seu pé, sabe? E ter, gente, dentro de você sabedoria. Sabedoria, a gente tem esse Google aí, a gente tem uma internet extensa, onde tem casos e mais casos, mais pessoas falando sobre relacionamento, falando sobre vida, falando sobre saúde, falando sobre educação, falando sobre mulher, sabe? E a pessoa não abre a mente, não abre a mente para nada. É só papai, mamãe e pronto. Sinto muito, mas eu disse para ela, são escolhas dela. São escolhas que ela fez no passado e que agora está refletindo no futuro. Ela largou um homem que talvez poderia estar aí com ela viva até hoje, muito bom, cuidando dela e ajudando ela, para ficar com um traste, que não vale nada. E eu, se for preciso falar na cara dele, eu falo, ele é um traste e não vale nada. Sinto muito, mas cada qual, se ela tiver tomar consciência do que ela está fazendo é ruim para ela mesma, beleza. Agora, se ela não tomar, cada um tem a sua vida, né? Deus, graças a Deus, deu uma vida para cada um. Só o gato que tem 7 vidas. Então, ela vai cuidar da vida dela e eu vou continuar com a minha. Mas a minha opinião eu já dei para ela. Eu já dei minha opinião para ela e fui bem sincera. Porque quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto, né?
Então, os amigos a gente ajuda, os inimigos a gente tem por perto. É mais ou menos isso que eu digo. Gente, um beijo pra vocês, saúde e paz. Até um próximo vídeo. E dê aí a sua opinião. O que vocês acham? O filho dela pode ser do defunto? Ela tem a obrigação de cuidar desse homem? Se ela morrer, o homem ainda vai ficar com pensão? Gente, são cada coisa que eu escuto, que é só no meu mundo de Nárnia mesmo. Beijo pra vocês, saúde e paz. Até um próximo vídeo.